Olá, mulher querida, bem-vinda a cada mamãe ou futuras mamães ou até papais que estejam conosco nesse episódio do Quinta da Mãe. Na verdade, todos os dias são nossos, mas nós escolhemos a quinta-feira para ser esse dia onde o vídeo é lançado e você pode então receber de Deus nesse canal uma palavra abençoada para edificar o seu coração. Tire esse tempinho para você e deixe que o Espírito Santo te ministre. Hoje eu quero ler com vocês um texto de Provérbios capítulo 31, versículos 28 e 29. Diz assim a palavra de Deus sobre a mulher virtuosa. Seus filhos se levantam e a chamam de feliz. Ai, que lindo! Seu marido a louva dizendo: muitas mulheres são virtuosas no que fazem, mas você supera todas elas. Eu tenho esse texto como um grande alvo de vida. Eu acredito que quando uma mulher recebe esse retorno aqui, da parte dos seus filhos, do seu esposo, ela se sente muito gratificada. Ela sente que realmente alcançou o alvo da sua criação, do seu propósito em Deus. Somos filhas amadas da parte do Senhor. E Ele nos criou sim para boas obras e bons frutos. E hoje eu quero falar com vocês sobre as prioridades de uma mulher de Deus. Pastora, mas não é a quinta da mãe? É, só que a mãe, antes de ser mãe, ela é uma pessoa, ela é uma mulher. E provavelmente você também deseja ser uma mulher de Deus. Não qualquer tipo de mulher, mas a sábia, a mulher de Deus, essa mulher de Provérbios 31, a mulher virtuosa. E para você, no seu dia a dia, na sua lida com as suas crianças, com seu adolescente, com seu filho adulto, com seu esposo e a sua casa, é muito importante destacar prioridades. Uma mulher planejada, uma mulher que sabe se organizar e uma mulher que tem uma escala de valores bem estabelecida, com certeza vai ser mais fácil a vida para ela. Vamos começar aqui sobre o início de tudo. A Bíblia diz que a sabedoria está conectada ao temor do Senhor. Então, eu quero dizer que a primeira prioridade de uma mulher de Deus é Deus. É Deus antes de tudo, antes de todos. E eu não estou falando da religião, muito menos da sua convivência no ciclo da igreja, na eclesia, no momento da comunhão com seus irmãos. Eu estou falando da sua intimidade com o Pai. Eu estou falando de você temer ao Senhor como um princípio estabelecido em sua vida. A Bíblia é muito clara quando diz que o mandamento que o Senhor Jesus destaca e deixa definido para nós é esse: ame ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, ame com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Esse é o primeiro e grande mandamento. Outro semelhante a este é: ama ao teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22, 37 e 38. Então, queridas, se você quer ser uma mulher de êxito, pastora, você não sabe o problema que eu estou passando. Hoje eu queria ouvir a senhora falar sobre rebeldia de filhos. Hoje eu queria que a senhora falasse sobre lutas conjugais. Hoje eu queria que a senhora falasse sobre problemas emocionais. Queridos, não importa. Seja o que for que você está vivendo, minha amada, se você colocar Deus em primeiro lugar, a sua relação com Ele, o temor ao Senhor, a Bíblia diz que as suas veredas serão planificadas, serão estabelecidas, serão controladas. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o, reconhece-o. Veja Deus em todos os seus caminhos e Ele, o teu Deus, endireitará. Olha isso, que palavra! As tuas veredas. Então eu te desafio para isso. Eu quero te desafiar a ter uma relação tão vívida com Deus que Ele seja o teu melhor amigo, o teu melhor companheiro, o teu íntimo. Que Deus seja para você sua fonte. A Bíblia diz: todas as minhas fontes estão em ti. Quando a gente tenta abrir outras fontes, a gente termina tendo cisternas rotas, aquelas que não produzem água e que trazem para nós prejuízos. Então, eu quero desafiar você a desenvolver um relacionamento vívido com o Espírito Santo, um relacionamento de falar e de ouvir. Medite na palavra, mergulhe na palavra, gaste
tempo. Não existe relacionamento de prioridade com Deus sem gastar tempo. Eu amo as palavras da escritora Elizabeth George, onde ela fala: toda mulher precisa necessariamente dar a Deus um tempo, o primeiro tempo, bem cedinho. Então eu quero te desafiar a isso, que Deus seja sua prioridade, que Ele tenha suas primícias, que Ele seja o seu foco, o seu número 1. A segunda prioridade de uma mulher é pessoas antes das coisas, porque o segundo mandamento é exatamente esse: amar ao teu próximo como a ti mesmo. E a Bíblia fala que você precisa estabelecer esse vínculo relacional com o seu irmão, e isso também vai desenvolver a sua relação clara com Deus e com você mesma. Às vezes a gente valoriza tantas coisas. Ai, cuidado com esse sofá, cuidado com essa joia. Gente, cadê minha bolsa? Cadê aquele objeto de valor? Ai, quebrou esse vaso. E a gente fica tão apegada com as coisas, chega a ter crises de ira se alguma coisa sumir, quebrar. É claro que nós somos mulheres zelosas, né? Mas lembre-se sempre disso: amar pessoas antes de coisas, antes de querer adquirir, antes de querer ostentar ou até desenvolver determinados procedimentos vinculados a ter. Deseje ser e deseje ser para alguém. A Bíblia dá o conselho básico para isso: ama ao teu próximo como a ti. Quando você começa a ter uma relação vívida com Deus, você começa também a descobrir muita coisa sobre você, mas muita coisa. Coisas boas e coisas ruins. As coisas ruins você vai pedir para que o próprio Espírito Santo ordene, conserte, perdoe, restaure, transforme. E as coisas boas você vai celebrar com Deus. E você vai aprender a se amar. Você vai aprender a valorizar você mesma. E você vai aprender também a concordar com Deus na sua criação. Esse negócio de: eu não gosto do meu cabelo, eu não gosto da minha voz, eu não gosto do jeito que eu falo, eu não gosto da minha altura, eu não gosto, não sei fazer nada. Esse desprezo por si mesmo, esse questionamento sobre você, seja com características espirituais, emocionais ou físicas, ele precisa ser revisto. Porque quem te formou foi o Senhor. Salmo 139 fala que Ele te formou de modo assombrosamente maravilhoso, filha. Mulher querida, você foi e é criatura e filha de Deus se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, porque há uma diferença. Somos criaturas de Deus, todas. E filhas nós nos tornamos quando recebemos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Ele nos dá o poder de sermos feitos filhos de Deus. Então, eu quero te dizer o seguinte: aprender a se amar, se respeitar, se conhecer, vai ser a base da sua relação sadia com seus filhos, sadia com seu marido. Coisa boa é uma mulher que está de bem consigo mesma, ela está pronta para amar o seu próximo, seja pai, mãe, cunhado, cunhada, tio, tia, nora, sogra. Ela está pronta. Por quê? Porque ela se ama, ela sabe que ela também não é perfeita. Ela sabe que tem tanto de coisa na sua vida que ainda precisa ser ajustado. Ela tem aquela compaixão, aquele coração dilatado, aquela condição de suportar um pouco a debilidade do fraco, a imaturidade daquele outro, né? Ou talvez aquela pessoa que ainda não está sendo trabalhada como deveria, mas ela consegue suportar, lidar bem, ser fonte de bênção. Por quê? Porque ela está bem com ela mesma, ela está estável. Ore por você, minha querida. Ore por você, peça a Deus: Senhor, põe ordem, põe equilíbrio na minha vida, me dá sobre mim mesma a revelação que eu preciso ter para que eu esteja pronta para amar pessoas antes de coisas, para amar o meu próximo. O novo mandamento que Jesus ordenou a nós, que é esse, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, é um mandamento viável, é um mandamento que nos serve como luz, como uma direção clara para relacionamentos maravilhosos. Em terceiro lugar, a terceira prioridade que eu quero trazer para você que é casada é marido antes de filhos. Se você está aqui assistindo esse vídeo, provavelmente você já é uma mulher que tem a sua família já estabelecida. E se você é solteira e está aqui buscando aprender, eu te parabenizo por isso. Ou talvez você seja mãe, mas não é casada, não tem seu marido. Então, nesse caso, você vai priorizar os seus filhos, né? Mas se você tem marido,
você vai priorizá-lo antes dos filhos. Muitas mulheres pensam assim: não, coitada das crianças. Meu Deus, esse marmanjão aí, esse homem grande aí, esse homem que já é maduro, ele se vira, né? Ele mesmo vem, serve o prato dele, prepara ali um sanduíche qualquer, come. Agora as crianças não, as crianças dependem, precisam de mim. Eu tenho que sentar, eu tenho que ensinar, eu tenho que ajudar. Mas, queridos, isso é tão claro nas Escrituras. A Bíblia diz à mulher que ela precisa honrar o seu companheiro. A Bíblia diz que é um princípio que não pode ser resistido à prioridade que o marido tem na nossa vida. A Bíblia manda que nós sejamos submissas a eles e honremos a vida deles como ao Senhor. Isso é um privilégio. E sabe, o maior e melhor presente que uma mãe pode dar a seus filhos, se ela é uma mulher casada, é que os seus filhos vejam que ela tem um excelente relacionamento com o seu esposo e que ela honra o seu marido. Isso não vai tirar nenhum privilégio dos seus filhos. Isso não vai desgastar ou prejudicar seus filhos em nada, pelo contrário. Isso vai servir de ensino, de exemplo, de formação estável para o desenvolvimento do futuro lar dos seus filhos, da maturidade dos seus filhos. Seus filhos vão aprender a honrar seu marido, em vez de desprezar, falar mal do pai por trás, né? Ai, mãe, meu pai é um chato. Ai, mãe, meu pai é insuportável. Ai, meu pai só quer fazer do jeito dele e ficar falando, murmurando, trazendo aquele nível de contenda, de divisão no lar. Ou às vezes é a própria mulher que fala mal do seu cônjuge diante dos seus filhos e prejudica a relação familiar, traz desavenças, desgosto, tristeza, desprezo. E junto com o desprezo, sabe o que vem? A esterilidade. Vem a falta de frutos. Então não permita, priorize o seu marido. Eu gosto muito de ensinar as mulheres, primeiro Deus, depois o marido, depois então ainda vem a ordem no lar, que eu vou falar um pouquinho sobre ela, e depois os filhos. Isso pode parecer difícil, mas esse é o presente que você pode entregar aos seus filhos. Então vamos já aproveitar que já vamos pensar essa quarta prioridade. Deus, as pessoas antes das coisas, o marido antes dos filhos e agora a ordem no lar. Não, pastora, traz os filhos, traz os filhos. Vamos trazer daqui a pouco, mas presta atenção. Depois de honrar o seu esposo como prioridade, você precisa também estabelecer ordem na sua casa. Essa é a sua quarta prioridade. Você se lembra que Deus, antes de criar o homem, ele criou o mundo para o homem e ele ordenou as coisas no mundo. Ele fez peixe, ele fez aves, ele separou porção seca, porção molhada, frutos, plantações. Deus colocou tudo sobre ordem para depois, no último dia da criação, criar o homem. Sabe para quê? Para o homem ter uma consciência lógica estável, as emoções equilibradas. Sabe de uma coisa? Filhos não conseguem se desenvolver com saúde plena no meio da bagunça, no meio do caos. Tem mulheres que falam, eu vou deixar minha casa assim toda bagunçada, nós vamos almoçar um rápido miojo, né? Algumas até incrementam o miojo ali com requeijão para ficar mais gostoso. Sabe para quê? Para levar as crianças a manhã toda pro parquinho. Será que isso é sadio? Ai, claro que é, os meninos adoram, ficam felizes, alegres e param de gritar e saem da TV. Tudo bem, querida, mas coloca uma coisa na sua mente. Depois chegarem numa casa totalmente desordenada e servir uma alimentação totalmente não adequada, também não é o caminho para você. Então tudo bem. Então, crianças trancadas, nada de lazer e vamos deixar até o pozinho tirado. Também não é isso. O diabo está nos exageros. Lembre-se dessa frase. Deus é um Deus de equilíbrio. Você vai dizer, crianças, vamos lá? Vamos forrar nossa cama. Quem vai ajudar a mamãe? Vamos estender as camas se eles são pequenos, se eles já são maiores. Meus filhos, rápido, organizem. Antes de nós sairmos para qualquer lugar, organizem seus quartos, tirem as roupas sujas de chão, coloca no lugar certo no cesto, me ajudem aqui, tragam os tênis, já deem aí a organizada de vocês. Vamos lá, abre essas janelas, deixa entrar um sol, deixa ventilar, todo mundo ajudando, um dá uma lavada ali na louça para a mamãe rápido, o outro faz uma coisa, faz outra. Você ordena a sua casa, o ambiente, né? Ali você já adianta um alimento sadio que vai ser usado depois. E aí sim,
vamos pro lazer, vamos sair, vamos resolver as coisas, deixa o menino em escola, faz isso, faz aquilo, mas deixando uma casa em ordem. Ordem espiritual, ordem emocional, ordem física. Em outro vídeo nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Agora então vem a quinta prioridade, os filhos. Sim, eles são prioridades para nós. Antes de amigos, né? É engraçado que às vezes tem mulheres que se perdem porque falam, nossa, eu tô tão distante dos meus filhos, e eu pergunto, você tem cultivado a relação com eles? Ah, um pouco, mas é difícil. Eu também sou tão atarefada, trabalho, cuido de casa, tenho marido, às vezes até falam, tem a obra do Senhor para fazer, né? E tem também as relações, não é, sociais, são amigos, são aniversários, são encontros, são tantas atividades que você esquece de priorizar os seus filhos. Larga um pouquinho, talvez, essa conversa no telefone, mas a minha amiga está precisando muito. Seu filho também, sua filha também precisa ser ouvido. Eu gosto de falar na minha casa que, às vezes, é até necessário, sabe o que, gente? Uma palavra chamada ócio, ou seja, não tem que fazer nada. Aqueles momentos de vácuo, assim que fica tudo parado, nesses momentos, gente, costuma surgir, depois de uns minutos de silêncio, algumas conversas profundas, algumas pérolas. Às vezes eu venho no carro com meus filhos, um filho ou dois filhos, e a gente vem uma parte do caminho calados, ou ouvindo um som, ou falando de uma situação, mas daqui a pouco alguém solta alguma coisa muito preciosa. Mãe, deixa eu te falar, eu não tinha te contado isso. Sabia que aconteceu certa assim situação? Nossa, eu tô chateado com isso. Ou então, eu tô sem saber o que fazer. É tão gostoso você saber que naquela hora corações se conectaram, que naquela hora segredos são contados, que naquela hora o relacionamento é aprofundado. Então, eu quero te pedir, traz seus filhos para cá, para o lugar certo. Veja, Deus, você e o próximo, de uma forma geral, né? Quando a gente fala de amar o próximo como a si mesmo, depois vem o marido. O marido, sim, ele está aqui na hierarquia até antes da casa, a atenção a ele. Depois vem a ordem na casa, depois vem os filhos. Se você tem, minha amada, essa graça de ser uma mulher de prioridades, eu te afirmo em fé e pela minha própria experiência, eu já vivi temporadas de bastante desorganização. E já vivi temporadas estabelecendo prioridades na palavra, em Deus e aprendendo com mulheres sábias, né? Você acha que eu nasci e com 15 anos eu já sabia isso que eu estou repartindo com você aqui hoje? Não, demorou. Eu tive que ouvir palavras de Deus, eu tive que ouvir pessoas de Deus, eu tive que fazer meus próprios testes e tirar minhas próprias conclusões, né? Essa parte mesmo de ordenar a casa para depois conduzir os filhos de uma maneira mais equilibrada, eu vim aprender, eu já tinha meus filhos grandes, os dois primeiros. Aí eu pensei, ai meu Deus, quantas vezes eu já errei, mas o Senhor me dá agora a oportunidade de consertar, a possibilidade de colocar em ordem. Eu tive um filho mais distante da do meio, um temporãozinho, que nasceu quando a minha do meio tinha 10 anos, e graças a Deus, quando ele nasceu, eu já sabia outras verdades. E foi tão bom poder testar e ver que realmente funciona, glória a Deus. Eu glorifico a Deus pelas chances, pelas novas oportunidades, pelo perdão de Deus e pelo privilégio de ensinar e de aprender. E eu te animo a ser uma ávida mulher de Deus, aquela disposta a aprender e a ensinar. No próximo encontro, nós vamos estar desenvolvendo mais alguns assuntos que eu tenho certeza que vão te interessar bastante. Fique aqui com a gente, compartilhe e curta esse vídeo e seja uma mulher de prioridades. Que Deus te abençoe e te guarde. Que sobre ti, o nosso Pai levante a luz do seu rosto, ilumine tudo que precisa ser clarificado, iluminado e dirigido na tua vida e te dê a paz. Te amo em Cristo Jesus.